Fala, galera. Vamos para nossa aula aí, nossa aulinha 17. Essa aula vai ser matéria nova, tá? E a aula 18 vai ser revisão. Bom, então aqui a gente entra na classificação dos verbos, né? Vamos ver verbos regulares e irregulares. Então, em relação à vogal temática, o verbo pode ser classificado como de primeira, terminação AR, segunda, terminação ER, ou terceira, terminação IR. Isso determina qual é o paradigma de conjugação que ele deve seguir. De acordo com a relação estabelecida com tais paradigmas, os verbos podem ser classificados em regulares, irregulares, anômalos, abundantes e defectivos. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia, né, de quantas classificações o verbo tem. Então, isso aqui a gente precisa ter em mente. O verbo de primeira pessoa, com relação à vogal temática, terminada em AR, segunda, ER, e terceira, conjugação IR. Deixa marcadinho aqui. Isso aqui está no livro 8, tá? Então, vamos para os verbos regulares. São aqueles cuja raiz nunca se modifica quando conjugados. As alterações só ocorrem nas desinências. É o tipo de verbo que segue fielmente seu modelo paradigma de conjugação. Se o verbo, ao ser conjugado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, mantiver a raiz inalterada e tiver a desinência o, então provavelmente será um verbo regular. Por exemplo, considerando os verbos adorar, viver e partir, cujos radicais são, respectivamente, ador, vive e parte, temos eu adoro, eu vivo, eu parto. Essas características podem indicar sua regularidade, porém, para confirmar isso, vamos conjugá-la na primeira pessoa de outros tempos e modos, observando se a raiz permanece inalterada. Então, verbos regulares, a raiz, ela não se altera, tá? Então, a raiz é até onde meu verbo fica fixo para surgir as desinências, tá? Lembra lá na aula de formação de palavras. Então, aqui, indicativo. Pretérito perfeito, adorei. Imperfeito, adorava. Futuro do presente, adorarei. Então, a minha raiz não modificou. Tá vendo? Vivi, vivia, viverei. Minha raiz não modificou. Parti, partia, partirei. Minha raiz não modificou. Subjuntivo. Adore, adorasse, adorar. Minha raiz não modificou. Viva, vivesse, viver. Parta, partisse, partir. A raiz não modificou. E no imperativo afirmativo, adora, vive, parte. Minha raiz não modificou. Logo, são verbos regulares. Por quê? Porque a raiz não modifica. Somente as desinências para fazer as flexões, né? De acordo com o tempo e modo. Beleza? Então, aqui, verbos irregulares. Ao contrário dos regulares, os irregulares há alguma alteração na raiz, em determinadas etapas da conjugação, ou então as desinências não obedecem exatamente ao paradigma. Por exemplo, o verbo fazer não mantém essa raiz, faz, no presente do indicativo, faço, nem no pretérito perfeito do indicativo, fiz, fizeste, fez, fizemos. Por isso é considerado irregular. Então, os verbos irregulares, a raiz modifica, tá? Então, ele conjuga, né? Ali ele tem as suas conjugações, porém a raiz ela vai modificando de acordo com o modo, de acordo com o tempo. Então, eles são irregulares, eles modificam, tá? De acordo com as flexões e as classificações, beleza?
E os anômalos são os verbos com irregularidades excessivas, ou seja, apresentam profundas alterações no radical que chegam a modificar-se totalmente. Veja, por exemplo, o verbo ser. Sou, é, fui. Não se mantém nenhuma semelhança na raiz dessas três formas. A nomenclatura gramatical brasileira considera anômalos os verbos estar, haver, ser, ter, ir, vir e por. Então, a diferença do irregular para o anômalo é o irregular, ele não mantém o radical. Porém, ele ainda tem uma base, a base dele ainda é parecida. Então, aqui, ó, fiz, fizeste, fez, fizemos. Faz e faço. Ainda há uma gente, esqueci a palavra. Eles ainda são ligados, tá? E são parecidos, tá? Entre si. Então, eles se parecem. Já os anômalos, não, eles não se parecem. Então, o radical muda completamente, que nem parece que são, né, do mesmo modo, né? Enfim. Então, vamos marcar esse aqui, ó. Anômalos, tá? Geralmente são esses. Estar, haver, ser, ter, ir, vir e por. Beleza? Então, ó, verbos anômalos e auxiliares, ser, ir, estar, ter e haver. Sou, vou, estou, tenho, ei. És, vais, estás, tens, ás. Depois vocês olham com calma essa tabelinha, tá? Tá no livro 8, página 11, tá? Vocês não estão com o livro 8 físico em mãos, mas vocês podem ver, né, no COC, tá? Através do COC no livro digital. Então, aqui, né, a gente tem, olha a variação, como é que é, muda muito, né? O radical, ele muda muito. Então, essa mudança radical mesmo da raiz é considerada verbos anômalos, beleza? Então, ó, tem todos aqui, todos os modos, tá? Tem os nominais, sendo, indo, estando, tendo, havendo, tá? Sido, ser, ido, ir, estado, estar. Então, olha como é que eles modificam, tá? Então, anômalos, o radical, né, a raiz, modifica muito, radicalmente mesmo, tá? Tem muita diferença que nem parece o mesmo verbo, beleza? Já os irregulares, eles apenas, como o nome diz, eles apenas são irregulares. Então, eles modificam, porém, ainda se parecem, tá? Deixa eu ver até aqui embaixo. Bom, vou deixar essa parte aqui de verbos abundantes e os outros para o segundo vídeo, beleza?